alto, vai. Isso, glória a Deus. Me empreste alguns minutos do seu tempo, eu prometo ser breve. O texto que lemos diz que Jesus, ele parte para o outro lado do mar da Galileia e uma grande multidão vai atrás dele. A multidão estava vendo os milagres e sinais que Jesus estava fazendo. Jesus então sobe um monte, ele sobe aquele monte, Jesus gostava de monte, né? Jesus sobe um monte e a Bíblia diz que ele se assenta com os discípulos e começa a pregar. O mesmo episódio narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, diz que Jesus começa a falar das coisas do reino e a curar os enfermos. Então perceba, Jesus subiu um monte, se assentou, ele está pregando, tem uma multidão ao entorno dele ouvindo. Jesus não só está pregando, como Jesus está curando pessoas. Perceba que começou no alto daquele monte um culto. Você consegue visualizar isso? Jesus começou um culto no alto do monte. E se tem uma coisa que Jesus gostava era de culto, sim ou não, gente? Sim ou não, Connect? Sim. Jesus não podia ver uma sinagoga que ele queria entrar para pregar. Jesus gostava de culto. Lembra de Mateus 5, 6 e 7? O sermão da montanha. Ele sobe o monte e por horas fica ali pregando para a multidão. Lembra de Pedro na praia do Mar da Galileia? Depois de ter tentado pescar a noite toda e não ter apanhado nada, a Bíblia diz que ele está recolhendo a rede ali frustrado, triste, cansado, depois de uma noite toda de trabalho, não pegou nada, Mateus. Jesus está recolhendo, Pedro, junto com os seus amigos, está recolhendo a rede ali, e ele está triste, porque não pegou nada a noite toda. E aí a Bíblia diz, Mateus, que Jesus chega naquele lugar, Jesus chega na praia do Mar da Galileia, e aí de repente, ele sobe no barco de Pedro, pede para afastar aquele barco um pouquinho da praia. Jesus transforma aquele barco num altar, e de cima daquele barco ele começa a pregar para a multidão. Jesus começa um culto na praia do Mar da Galileia. Jesus não podia ter uma oportunidade que ele queria fazer um culto. Jesus amava culto, Jesus amava pregar. E eu gosto desse texto, Mateus, de Pedro ali no Mar da Galileia, da pesca maravilhosa, porque a Bíblia diz que Pedro tinha tentado pescar a noite toda, não pegou nada. E agora Jesus entra no barco dele, começa um culto. E eu já vi muita gente dizendo por que Jesus entrou no barco de Pedro. Eu concordo, mas eu tenho uma versão para isso. Eu acho que Jesus escolheu o barco de Pedro, porque se Jesus não escolhe o barco de Pedro, Pedro ia meter o pé. Porque ele trabalhou a noite toda, estava cansado. Se Jesus entra em outro barco, Pedro ia recolher as redes e meter o pé para casa para descansar. Mas como Jesus escolheu o barco dele, ele foi obrigado a sentar e participar daquele culto. E por participar daquele culto, Jesus liberou uma palavra, porque todo culto tem uma palavra liberada no altar. Quando Jesus libera a palavra, Jesus diz: Pedro, volta para o mar alto. Ele diz: mas eu já pesquei a noite toda, já tentei a noite toda, Senhor, não peguei nada. Jesus diz: volta para o mar alto e joga a rede de novo. Ele diz: tudo bem, Senhor, já que eu assisti o culto, então sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Pedro volta para o mar e você conhece a história. Ele pega uma quantidade enorme de peixe que teve que dividir com outro barco para o barco dele não afundar. Então perceba, todo culto, algo poderoso é liberado do altar sobre a nós. Quem crê nisso aqui? Jesus amava entrar no ambiente de culto. Jesus amava chegar num lugar e fazer um culto. Só que agora a Bíblia diz, olhe para cá, Jesus está no cume daquele monte, pregando, curando, fazendo milagres. E depois, acredito eu, já de algumas horas pregando. Quem ainda está me ouvindo diz amém. Depois de algumas horas pregando, a Bíblia diz que surge uma preocupação. A multidão me ouviu por horas.
e eu não posso liberá-los sem alimentá-los. Jesus está dizendo, a multidão por horas sentou para me ouvir, e agora eu não posso liberá-los com fome. Jesus tem uma preocupação, porque o meu Senhor, o teu Senhor, Ele não é indiferente às nossas demandas. Jesus conhece as nossas necessidades. Jesus conhece as nossas demandas. Preocupado com a multidão de não liberá-los com fome, a Bíblia diz então que Jesus chama um discípulo chamado Filipe. E Jesus diz, Filipe, aonde nós vamos comprar pão para essa multidão comer? Onde nós vamos comprar pão para que todo esse povo coma, para que todo esse povo se alimenta? Aí Filipe dá uma resposta, Mateus, e eu vou começar aqui. Filipe diz assim, Senhor, 200 dinheiro, ou algumas traduções, 200 denários, não seria suficiente para alimentar toda essa multidão. Agora, vem comigo no texto. Jesus chama Filipe, e a pergunta é, onde compraremos pão para alimentar essa multidão? Agora, olha a resposta de Filipe. Senhor, 200 dinheiro não seria suficiente para alimentar a multidão. Eu te pergunto e você responde. Jesus perguntou quanto custava para alimentar, sim ou não? Não. Jesus não perguntou quanto. Jesus perguntou onde. Jesus disse, Filipe, onde nós vamos comprar pão para alimentar essa multidão? Jesus está perguntando onde. Filipe está preocupado com o custo. Filipe está preocupado em dizer quanto vai custar. Sabe, eu fiquei pensando sobre isso esses dias. Ei, Connect, olhe para cá. Eu fiquei pensando sobre isso esses dias. Nós jovens, eu sou jovem igual você, eu só tenho um pouquinho mais de 40. Eu sou jovem igual você, mas nós jovens, já parou para pensar que de vez em quando Deus espera algumas respostas de nós? Você já parou para pensar que muitas vezes na nossa vida nós não damos ao Mestre a resposta que Ele espera de nós? Já parou para pensar nisso? Onde nós vamos comprar pão? Senhor, 200 dinheiro não resolve. Jesus não estava preocupado com quanto custaria. Jesus estava perguntando onde. E Ele também não estava perguntando onde porque Ele não sabia onde tinha, não. O verso seguinte vai dizer, Ele estava falando para o experimentar, porque Ele sabia muito bem o que ia fazer. Então perceba, Jesus está esperando uma resposta de Filipe. Tem horas que o céu vai esperar uma resposta da nossa parte. Oh meu Deus, eu estou sentindo Ele aqui. Tem horas que o céu vai esperar respostas de nós. E a pergunta é, será que você está dando ao céu a resposta que Ele espera de você? Isso pode parecer uma loucura. Mateus, isso pode parecer uma loucura. Porque normalmente somos nós que esperamos respostas de Deus. Mas eu preciso que você entenda, e eu vim te dizer que tem horas que Deus vai esperar algumas respostas de nós. E a resposta que Deus espera de nós é a resposta no que diz respeito ao seu reino. Eu estava vendo o vídeo aqui, eu estava vendo o documentário sobre a conferência. Eu não vou perguntar, mas eu sou pastor de igreja, irmão, eu não sou pregador avivalista. Mas eu acho que você pode se analisar. Tem uma conferência chegando. Até onde você está envolvido nela? Tem um trabalho lindo sendo realizado nessa igreja com os jovens. Qual é a resposta que você está dando para o céu? Qual é a resposta que você está entregando a Jesus? Será que a tua resposta condiz com aquilo que Ele está esperando de você? Será que a tua resposta no teu trabalho, na escola, na faculdade, no dia a dia? Será que a resposta no teu relacionamento, no teu namoro? Será que essa resposta é a resposta que Jesus espera de você? Ou será que você está tentando dar respostas que vão maquiar aquilo que de fato Jesus está esperando da tua parte?
Jesus está dizendo: onde nós vamos comprar pão? E Filipe está dizendo: Senhor, 200 dinheiro não seria suficiente. Ou 200 denários não seria suficiente. Um dinheiro ou um denário corresponde a um dia de trabalho. Então quando ele diz 200 dinheiro, ele está dizendo: nem se trabalhássemos 200 dias. 200 dias, aproximadamente 6 meses e meio. Ele está dizendo: nem se trabalhar 6 meses e meio, nós vamos conseguir alimentar essa multidão. Só que ele esqueceu que ele estava falando com o mestre. Ele esqueceu que ele estava falando com aquele que uma palavra é suficiente para mudar tudo aquilo que estamos vivendo. Jesus não precisa de 6 meses, ele precisa de um momento de entrega. Eu vou dizer de novo: Jesus não precisa de 6 meses. Jesus precisa de um coração sincero, disposto a se entregar para Ele e dizer: Senhor, eu te quero, eu preciso. Oh meu Deus, será que tem alguém recebendo essa palavra e pode já jogar essa mão para o alto e dar um glória a Deus aí?